Efésios. Eu não vou esperar os irmãos para acompanhar a Bíblia comigo, tá? Por causa do horário, tá? Mas está no capítulo 4, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: há um só Senhor, há uma só fé e um só o que, igreja? Oi? Há um só batismo. Você entendeu? Então, não pode, a pessoa batizou aqui, a pessoa batiza ali, agora vai para uma outra igreja, batiza lá na outra igreja também, faz um monte de batismo. Não faça isso, porque isso desrespeita a palavra de Deus, que é um batismo só. Tá? É como se você não estivesse considerando o seu batismo. Tá? Então, quer dizer, você está sendo desrespeitoso. Você não considerou aquele batismo. É como se fosse um alimento material, para você entender, né? Alguém te oferece um prato de comida, você está morrendo de fome. Aí você aceita, você pega aquele prato de comida, você aceita. Só que aparece uma outra pessoa e te oferece outro, e você rejeita aquilo. Não, irmão, não é desrespeitoso isso? A pessoa te deu com tanto carinho, né? Então, é assim que diz a palavra, o batismo é um só. Agora, para que ele seja um, ele precisa ser legitimado. Porque tem muita coisa por aí que se chama batismo, mas não é batismo. Você entendeu? Então, não adianta a pessoa dizer assim: eu sou batizado nas águas, o meu batismo é um só, mas se ele não for legítimo, então não é batismo. Foi uma brincadeira de batismo, foi uma invenção de batismo, foi qualquer coisa que levou nome de batismo, mas não é batismo. Amém? E daí, para que você entenda o que é realmente batismo, então nós vamos colocar aqui 7 itens que realmente legitimam o batismo. Tudo bem? Primeiro, entender. Você precisa entender. Quando o eunuco etíope, a igreja conhece a mensagem, superintendente da rainha de Candace, ia naquela carruagem dele, ele estava fazendo o que ali? Ele estava lendo a Bíblia, ele estava lendo no livro de Isaías. Tá? No momento que ele lia, ele estava sem compreender nada. E aí o Espírito de Deus colocou Filipe próximo dele. Filipe talvez ia até correndo para acompanhar aquela carruagem que o etíope estava em cima, né? Foi o que Deus fez com você, com algum de vocês aí, para evangelizar, para chegar próximo dessas pessoas que estão candidatas ao batismo hoje, né? Como fez com Filipe, o Espírito de Deus moveu você até essa pessoa. E Filipe perguntou assim: ei, você entende o que lê? Ele falou: como é que eu posso entender se ninguém me explica? Não foi isso, irmão? Então, tá? A partir do momento que ele entendeu, então ele disse: ó, ali tem água, por onde a carruagem ia, né? Filipe subiu na carruagem, começou a orientar ele, explicar ele, e a carruagem ia embora. Quando chegou lá na frente, lá tinha um açude, uma água represada, tinha uma água lá. Ele falou: olha, ali tem água, o que impede que eu seja batizado? Foi assim, igreja? Glória a Deus. Daí também vai aparecendo a carinha da igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, por favor, me respondam. Essa água que Filipe estava junto ao etíope para realizar o batismo, era uma água corrente? A igreja? Era uma água corrente? Hã? Oi? Era uma água corrente? Porque se a gente não traz um ensinamento para a igreja, fica uma brecha, uma porta aberta para as pessoas trazerem as interpretações que elas acharem dos lugares que elas estiverem. E chegar, inclusive, não só trazer as interpretações e querer impor.
Dizer, não, o batismo tem que ser em água corrente, porque Jesus foi batizado em água corrente. De fato foi, no Rio Jordão, né? Jesus, né? Ainda que essa história do etíope não existisse, tá, irmãos? Não há uma determinação na Bíblia que diga tem que ser na água corrente. Tá bom? Então a gente não pode colocar isso como uma regra, tá? Graças a Deus. Então, o primeiro grande passo é que você tem que entender. Você precisa entender que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você precisa entender isso. Você precisa entender. Você precisa entender que há somente um mediador, estou falando um só. Há somente um mediador entre Deus e o homem. Quem é a igreja? Quem é? Quem é? Quem é? Aleluia! Nome poderoso. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Há o mediador, filho e mãe. Há dois mediadores. Me corrija aí, igreja. Me corrija aí. Há dois mediadores entre Deus e o homem. Jesus, o filho, e Maria, a mãe. Igreja? Oi? É assim? Senão a gente faz uma reza aqui agora e já resolve tudo. O que eu estou falando, essa referência da Bíblia, está no livro da Igreja Católica também. Tá? A diferença aqui, eu não estou falando mal, eu não estou falando bem, eu estou falando a verdade. Conhecereis a verdade, aleluia, e a verdade vos libertará. Oh glória! Quem é capaz de compreender isso? Levante a sua mão e dê uma salva de palmas para Jesus. Oh glória a Deus! Coisa maravilhosa, aleluia! Você precisa entender isso para você ser batizado. Tá bom? Tá? Então, o segundo item, você precisa crer. Você precisa crer. Tem pessoas, tem inclusive teólogos que são ateus. Tem formação, tem faculdade, tem curso superior, mas estudaram para ter uma profissão. Né? Tem muitas pessoas aí que estão no mundo aí fora, elas foram evangelizadas. Tá? Só que não, a minha devoção é ao Buda, entendeu? Eu rezo para o Buda todo dia, ponho lá a imagem dele lá de costa lá para a porta, acendo uma vela e pronto, entendeu? Não creio em Jesus não. Quer dizer, não adianta você entender se você não crê. Tá bom? A palavra de Deus diz, aquele que crê, é aquele que crê. Tá? Então, o que crê e for batizado, este será salvo. Tá bom? Então, se você entendeu, mas se você não crê que a salvação está em Cristo Jesus, não adianta nada. Precisa crer, precisa entender e precisa crer. Muito bem. Podemos ir para o terceiro passo? O terceiro passo. Então, já que você entendeu, você crê, quem crer nisso, quem crê que Jesus é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo, levante a sua mão. É mesmo, igreja? Eu também creio nisso, aleluia. Glória a Deus. Então, já que você entendeu, você creu, precisa haver arrependimento. Precisa haver arrependimento. O batismo é para também o arrependimento e perdão dos pecados. Tá? Se você entende, você crê, não, eu creio, é verdade mesmo, só que eu gosto da minha vida dissoluta. Eu gosto das noitadas, eu gosto do mundo, da bebedeira, da gandaia, eu quero bagunça, eu quero o mundo. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Tá?
Quem possui a pessoa é o demônio. Ele entra na pessoa que dá lugar a ele e acontece a possessão. Deus não faz isso. Tá? Porque o nosso Senhor, Ele é educado. Ele é fino. Tá? É o nosso príncipe. Né? Então Ele dá a você o direito de escolher. Você está aprendendo o caminho. Tem o caminho da morte, o caminho da condenação, tem o caminho da vida, o caminho da salvação. Escolha qual caminho você vai seguir. Ah, mensageiro, tem mais um outro caminho pelo meio aí? Não, não tem não. Tem mais uma opção, mensageiro? Tem não. Tem, igreja? Tem? Não tem mais uma opção. Tá? Então, é necessário que você esteja realmente arrependido dos pecados que você cometeu. E olha, pode ter sido o mais grave possível. Não importa qual foram os seus pecados, Jesus te ama mesmo assim. Ele te ama mesmo assim, Ele quer salvar você. Viu? Você pode ter cometido a coisa mais grave do mundo. Seja bem-vindo a essa casa. Seja nosso irmão em Cristo. Jesus te ama, nós também te amamos. Graças a Deus. Tá? Mas precisa haver arrependimento. Tá? O mundo não acredita nisso. Às vezes aparece uma matéria de alguém que praticou um crime terrível, e aí é veiculado na televisão, a pessoa está até atrás das grades, não quer dizer que você está perdoado, que você está isento das consequências. Hã? Oi? Não vamos misturar as coisas, né? Tá? Se você cometeu o erro, você é perdoado sim, mas tem consequência. Se é diante da lei, você precisa pagar o que você deve à justiça. Então, às vezes a pessoa está atrás das grades, mas lá também ela é evangelizada. Lá também ela abraça a fé em Cristo Jesus. E às vezes o repórter vai fazer uma matéria. Aí ele não entende. Ele fala, está escondido. Fica se escondendo atrás da Bíblia. Nós que conhecemos a palavra de Deus, entendemos que o nosso Senhor é poderoso para regenerar o ser humano, o indivíduo, para transformar corações. Isso se chama, irmão, conversão. Aleluia. Nós cremos nisso. É por isso que essas pessoas, esteja no estado que tiver, são bem-vindas a essa casa, bem-vindas a abraçar a fé e ganhar essa transformação em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Tá? Só que nós estamos sujeitos ao pecado constante. O salmista diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Tá? Quando nós descemos as águas do batismo, nós somos transformados, nossos pecados são perdoados, mas nós precisamos estar constantemente na comunhão, e sempre pedindo a Deus perdão dos nossos pecados, porque nós somos pecadores. Você entendeu, irmão? Porque nós somos feito pecado. Saindo daqui, ou daqui a 5 minutos, em pensamento, alguma bobagem que a gente fala, nós somos assim, o ser humano, falho, né? Daí nós precisamos entender a nossa total dependência de Jesus. Nós precisamos entender que nós precisamos dele na nossa vida, que não dá para caminhar sozinho, não podemos, a gente não vai conseguir. Amém? E entendendo, crendo, conhecendo que só ele pode ser salvo, eu falei, eu não quero perdição, eu não quero ir para o inferno. Me arrependo, Senhor, me arrependo prontamente, Senhor, dos meus pecados, das minhas faltas, Senhor. Ó Deus, perdoa os meus pecados, recebe a minha alma, me guarda enquanto estiver no mundo, me livra do mal, Senhor. Bendito seja. Então isso tem que ser constante. Isso tem que ser permanente. Daí o motivo que você precisa vir à igreja, cultuar, manter a comunhão em Cristo Jesus e jamais faltar a uma santa ceia. Amém? Sem perder a santa ceia. Que eu não vou entrar nos detalhes porque aí já é outro tema.
tá? Mas a Santa Ceia até por si só, aquela leitura consagrada que é feita, toda a celebração da Santa Ceia, não é? Por si só também já ajuda a se explicar, para você entender a importância disso. Jesus falando, se você não comer do pão que eu der, que é minha carne, e não beber do meu sangue, você não tem vida em você. Não é isso que está escrito lá na palavra? Então, Santa Ceia do Senhor. Tá? Graças a Deus. Então, muito bem. Então, todos arrependidos aí dos pecados aí ou não? Tem alguém que não está arrependido de coisa nenhuma? Hã? Alguém já pecou já hoje ou não? Já levantou o dia santo já? A palavra de Deus diz assim, aquele que disser que não tem pecado já pecou. Já pecou já. Todos nós aqui, ó, não é vocês que vão se batizar, tá? É todos nós pecamos. Todos pecaram, está escrito, e destituídos estão do reino do céu. Não tinha salvação para ninguém, ninguém melhor do que ninguém. Tá? A partir do momento que Jesus deu a sua vida por nós, aí, glória a Deus, abriu-se o caminho para nós entrarmos no céu. Não podemos perder essa oportunidade. Fale graças a Deus. Muito bem, irmãos, quarto item, estão acompanhando aí? Quarto item, faixa etária. Tá? A idade de 12 anos não quer dizer que a criança faz assim, pluf, mudou, pluf. Não tinha maldade, passou a ter maldade. Não, é um parâmetro. A gente, para trabalhar organizado, precisa ter um parâmetro, né? Não quer dizer que a criança muda de repente, mas tem criança, por exemplo, que já tem maldade já com 11, 10 anos. Tem, ué. Tem criança que tem 13, tem 14 anos, ainda é criança de tudo. Não é verdade? Mas você precisa ter um parâmetro. Então, 12 anos. Tá? É a idade mínima para ser batizado nas águas. Por que isso, mensageiro? Por que isso? Porque se você for batizado nas águas quando bebê, você tem lá malícia, porque quem nos faz pecar? É a malícia, né? É a malícia. Se entrou a malícia, entrou a maldade, entrou o pecado. Não entrou malícia, não tem pecado, é criança. Quem nos faz pecar é a malícia. Se você foi batizado quando bebê, isso é válido como batismo? Eu estou falando hoje com a igreja sobre a legitimidade do batismo. Tá? Se você não entende o batismo, seu batismo não é legítimo. Se você não crê no batismo, seu batismo não é legítimo. Se você não se arrepende dos seus pecados, seu batismo não é legítimo. Se você não tem uma faixa etária, você não tem idade suficiente, o seu batismo não é legítimo. Amém? Por quê? Como que um bebê vai crer? Vai crer em quê? Ou deixar de crer em quê? Como que um bebê vai se arrepender de quê? A palavra de Deus está dizendo, quem crer e for batizado será salvo. O bebê vai crer em quê? Ele nem sabe que está sendo batizado. Se você por um acaso foi batizado quando bebê, talvez você ficou sabendo por fotos, por alguém que fez um filme, por mamãe que falou para você que você foi batizado. Senão você não saberia. Você foi batizado quando criança? Eu não sei. Se dependesse de você, você não saberia. Hã? Amém? E nós estamos trazendo as razões aqui, todas dentro da Bíblia, da palavra de Deus, tá, irmãos? Então, a faixa etária, ela é extremamente importante para que haja o batismo, a legitimidade dele, tá? Quinto item, imersão nas águas. Imersão nas águas. Então nós temos aqui o batistério, tá? Com água suficiente, né? Acredito que esteja nessa altura aqui, né?
Quando os irmãos entrarem, tá? Você vai ser imergido nela. Total. E traz de volta. Não, não com essa pausa que eu dei aqui, né? Senão... Hein? Né? Calma aí, né? Vai ser um pouquinho mais rápido, tá? Não se preocupe. E aí você é trazido de volta. O que isso significa? Irmão, você já percebeu? Nós vivemos dentro de simbologia. Falei da Santa Ceia. Pão, corpo de Jesus, vinho, sangue de Jesus. É ou não é? Tá? Isso daqui simboliza o quê? Sepultamento. Por isso que tem que ser emergido. Sepultamento. Morreu. Hoje aqui haverá mortes. Mortes para o mundo. O mundo não fará mais parte da sua vida, não existirá mais para você. Você será sepultado em Cristo Jesus. Quando os irmãos te trouxerem de volta, aí vem uma nova criatura, aleluia, lavada, remida, aleluia, no sangue precioso de Jesus. Oh, glória a Deus, que coisa linda. Pedi aos irmãos aí preparar, inclusive, os louvores para essa cena maravilhosa, enquanto o batismo estiver acontecendo, louvando a Deus, né? Parece que eu vi a voz do irmão Oris Clériston por aí, né? Olha aí. Graças a Deus. Tá bom, o batismo tem que ser assim. Oh, mensageiro, mas lá não sei aonde, lá, sei que jogaram uma cuia de água assim na minha cabeça, disseram que eu estava batizado. Mas que sepultamento é esse? Você entendeu? Ué, morreu agora e é só um punhado na cabeça só e pronto? Não é assim que faz o sepultamento. O sepultamento é o corpo todo coberto. Tá? E por isso o batismo é por imersão nas águas. Por que Jesus teve que ser batizado no Rio Jordão? Teve que ser batizado em outro lugar qualquer, porque ali havia água em abundância. Dava para imergir ele. Tá? Graças a Deus. Tudo bem até aqui, irmãos? Glória a Jesus. Muito bem. O outro item, a Trindade Santíssima. Isso é doutrina. O batismo é doutrina, tá? Você precisa crer nas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é neles que você é batizado. É em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que você é batizado. A Trindade Santíssima. Amém, Jesus? E por fim, o último item, o sétimo e último item, credenciamento do oficiante. O que é isso? Tem muitas igrejas, ou que se possam dizer sejam igrejas e talvez não é, se dizem igrejas por aí, falando coisas em nome de Deus. E quanto mais o tempo passa, mais se aproxima o dia do juízo final, mais virão enganadores. A Bíblia diz, Jesus falando em meu nome, dizendo que eu estou aqui, que eu estou ali. Não vá, não acreditem. Não, Jesus falando na Bíblia. Tá? E daí aparecerão também doutores na fé, doutores na palavra. Essa Bíblia que eu estou falando. Pessoas que vão se intitular o pastor sei lá do que, o bispo sei lá do que, a nomenclatura não importa, vai se dizer uma autoridade em nome de Deus. Mas para que essa autoridade seja legítima, preste bem atenção para você entender, ela tem que estar baseada, firmada na Bíblia, que é o que nós chamamos de declaração doutrinária. Tem que crer no batismo por imersão nas águas, tem que crer na Trindade Santíssima, na Santa Ceia do Senhor, no arrependimento da regeneração do indivíduo, na primeira e na segunda vinda de Cristo. A declaração doutrinária, se essa declaração doutrinária muda, já não é igreja, não é mais igreja, é seita. Às vezes, alguém
desinformado nos rotula. Por causa do uniforme que eu estou usando? Que coisa feia julgar o próximo, né? Sem conhecer, né? Eu chupo uma laranja aqui, todinha, irmão Leno, sabe? E aí depois eu pergunto para quem está jogando, estava doce? Ele não vai saber dizer, porque não experimentou. Quem conhece sou eu. Quem conhece a casa é você. Você é daqui da igreja. Não permita que as pessoas venham falar nos seus ouvidos coisas que você conhece, você é daqui. Como é que uma pessoa de fora vai falar besteira para você, vai te persuadir, vai te convencer? Porque nós, seres humanos, também temos uma tendência, uma predisposição para o mal, para o erro. Já faz parte da nossa natureza pecaminosa que eu falei, que nós já nascemos assim. Quando é uma coisa boa, uma coisa séria, uma coisa direita, a gente dá um pouquinho de trabalho para poder, será? É isso mesmo? Quando é uma coisa ruim, uma coisa errada, uma coisa perversa, nossa, é mesmo? Conta mais, como é que é? Não é assim não? Essa nossa natureza humana, pecaminosa, terrena, que a gente precisa trabalhar em cima disso, controlar isso, para não dar lugar a Satanás, ao inimigo, tá? E a gente mesmo acabar, olha, persuadido, enganado, desviando da fé. Porque a Bíblia diz, Jesus falando, virão muitos, não é pouco não, viu? Virão muitos em nome dele. Então, veja bem, se essa autoridade, que se diz autoridade, tá, não está embasada dentro da Bíblia, nós não reconhecemos o seu sacerdócio. Tá? Por quê? Porque lá, de repente, além desse batismo, mensageiro, mas o batismo lá é assim também, só que rebatiza pelos mortos. Quantas vezes? 5 vezes, 10 vezes? Quantos foram que morreram? Morreu 100, quero batizar por 100. Batiza 100 vezes. O batismo pelos mortos, isso está na Bíblia? A Bíblia fala de rebatizar pelos mortos? A Bíblia diz que quando nós baixarmos a sepultura, não haverá memória do que nós fizemos aqui na terra. E que tudo o que nós fizemos e passamos aqui será esquecido. Que, portanto, aquilo que nós tivermos que fazer para nós, a Bíblia falando, nós temos que fazer enquanto em vida. Porque no túmulo, a palavra diz assim, para onde você vai? Está dizendo assim, no túmulo não há mais lembrança, não há memória de mais nada. O que você tem que fazer por você tem que ser em vida aqui na terra. Bem-aventurado é você que abraçou a fé em Cristo Jesus, sabe a decisão em descer as águas. Glória a Deus. Depois que morreu, o outro vai lá batizar por você, você leva uma vida toda cheia de pecado dissoluta, quer céu? Assim está fácil demais. Entendeu? Então, eu falei isso como exemplo, aparece tantas outras doutrinas, sabe, diferentes. Você tem que guardar o sábado. Você tem que fazer sei lá o quê. Entendeu? E essas coisas é mandamento do Senhor? Não é doutrina. Então não é igreja. Então é uma seita. Então não reconheço o seu sacerdócio. Você está entendendo, irmão? Tá? Precisa conversar ali em particular ali com os pais, para ver se está em condição de batizar mesmo. Tá bom? Graças a Deus. Então, o credenciamento do oficiante é importantíssimo. Quando Jesus foi para o Rio Jordão para ser batizado nas águas, ele foi para ser batizado por uma pessoa qualquer. Qualquer um que chegasse lá e entendesse sobre o batismo, poderia pegar, Jesus, vem para cá que eu vou batizar você, quem vai batizar você vai ser eu. Foi assim, igreja? É assim que está escrito? Não é assim que está escrito. Deus preparou um homem, ungido, consagrado, por nome de João, João Batista, tá? Para realizar o batismo de Jesus. Não foi qualquer pessoa.
tá? Para que o seu batismo seja legitimado, temos preparados ali varões, homens de Deus, consagrados ao Senhor, que vão entrar aqui dentro dessas águas com vocês, e isso tornará o seu batismo legítimo. Amém, Jesus? Graças a Deus. Eu vou ficar muito à disposição da igreja, dos irmãos, talvez não aqui, hoje, mas assim, por WhatsApp, né? Ou por algum meio de comunicação que os irmãos precisarem. Fala, mensageiro, porque aparecem dúvidas diversas. Por favor, irmãos, pode procurar para esclarecer, tá? Então, esses 7 itens são fundamentais para a legitimação do seu batismo. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Que Deus maravilhoso esse nosso. Bendito seja teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã de vitória. Graças a Deus.